Que alegria, pessoal! Chegamos no ciclo das quartas. Olha só, assim como no ciclo das quintas, a nossa referência vai ser a tonalidade de Dó maior. Você está vendo aqui abaixo que a escala de Dó maior ela já está montada, porque a gente já havia feito lá no ciclo das quintas. Não esquece que aquela regrinha de tom, tom, meio tom, 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 meio tom está valendo também agora. Qual a diferença então de ciclo das quintas para o ciclo de quartas? A diferença é que no ciclo de quintas, a gente usou como referência a escala de Dó e pegou a quinta nota. O nome já diz, ó, ciclo de quintas, quinta nota posterior ao Dó. Então a próxima tonalidade foi o Sol. No ciclo das quartas, a gente vai pegar a quarta, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá. Outra particularidade do ciclo das quartas. Nós vamos ter uma alteração chamada bemol. No ciclo das quintas, nós tivemos uma alteração chamada sustenido. O que isso significa? No ciclo das quintas, a gente inseriu o sustenido porque havia uma necessidade de aumentar um pouquinho a nota. Vamos falar aumentar. No ciclo das quartas, a gente vai ter a necessidade de diminuir a distância entre uma nota e outra, através do acidente chamado bemol. Então, no ciclo das quintas, a gente precisava aumentar a distância entre uma nota e outra para fechar certinho aquele ciclo de tom, tom, meio tom, 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 meio tom. E agora a gente precisa encurtar essa distância em alguns momentos. Vamos lá, então. Tonalidade de Fá. Fá para o Sol, já tenho um tom, não faço nada. Sol para o Lá, já tenho um tom, não faço nada. Lá para o Si, lembram da regrinha? Preciso de meio tom aqui. Lá para o Si. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bemolizar o Si, eu vou diminuir a distância entre o Lá e o Si. Então vai ficar um Si bemol. Bom, vamos lá. Si bemol para o Dó, tem um tom e preciso de um. Dó para o Ré, tem um tom e preciso de um. Ré para o Mi, um tom e preciso de um. Mi para o Fá, preciso de meio e tenho meio. Próxima tonalidade, o que eu faço agora? Vou pegar a quarta, quarta do Fá. Então, Fá, Sol, Lá, Si, bemol, né? A quarta do Fá é Si bemol. Então, já pego ele como sendo um bemol. Tonalidade de Si bemol. Si bemol para o Dó, eu tenho um tom e preciso de um, então tá certinho, não mexo. Dó pro Ré, tenho um, preciso de um. Ré pro Mi, o que acontece aqui? Eu tenho um tom, mas eu preciso que tenha meio, então eu vou bemolizar o Mi. Mi bemol pro Fá, um tom, preciso de um. Fá pro Sol, também um tom, preciso de um. Sol pro Lá, um tom, preciso de um. Lá pro Si bemol, tenho meio, preciso de meio. Encerramos a tonalidade de Si bemol. Viu como é fácil, gente? Aos poucos a gente vai pegando o jeito. Lembrando, você precisa praticar isso, né? Você pode criar uma tabela, fazer isso no papel mesmo ou no seu computador. O importante é que você exercite isso. Vamos lá para a próxima tonalidade. Qual seria a próxima, então? Si, Dó, Ré, Mi. Lembrando, o Mi já está bemolizado, então ele desce para cá já bemolizado. Mi bemol. Mi bemol para o Fá, eu tenho um, preciso de um tom, tá certinho. Fá para o Sol, eu tenho um, preciso de um. Sol para o Lá, gente, olha só, eu tenho um, só que eu preciso de meio, então eu bemolizo Lá. Lá bemol para o Si, eu tenho um e meio e preciso de um, então eu tenho que bemolizar o Si também. Bom, Si bemol para o Dó, eu tenho um e preciso de um, tá certinho. Dó para o Ré, eu tenho um, preciso de um. E do Ré para o Mi bemol, o Mi já foi bemolizado, né? Qual a próxima tonalidade agora que eu pego, gente? Qual seria a quarta de Mi bemol? Mi, Fá, Sol, Lá, Lá bemol. Lá bemol para o Si, eu tenho um tom e meio, eu preciso de um só. Então, Si bemol. Si bemol para o Dó, eu tenho um e preciso de um. Então, tá tudo certinho. Dó para o Ré, eu tenho um, só que neste caso eu preciso de meio. Então, bemolizo o Ré. Ré bemol para o Mi,
Eu tenho 1,5, eu preciso de 1. Então, eu preciso bemolizar o Mi. Mi bemol para o Fá, eu tenho 1 e preciso de 1. Fá para o Sol, eu tenho 1 e preciso de 1. E Sol para o Lá bemol, o Lá bemol já se encontra bemolizado. Então, só repito o bemolzinho aí, tá bom? Vamos para a próxima tonalidade, então. Lá, Si, Dó, Ré. Agora chegamos na tonalidade de Ré bemol. Vamos lá, então. Vamos desvendar a tonalidade de Ré bemol. Ré bemol para o Mi, eu tenho 1,5, só preciso de 1. Então, bemol no Mi. Mi bemol para o Fá, eu tenho 1, preciso de 1. Então, tá certinho. Fá para o Sol, eu tenho 1, só que neste caso, do terceiro grau para o quarto, eu preciso de meio. Então, preciso colocar o bemol no Sol. Sol bemol. Sol bemol para o Lá, eu preciso bemolizar. Porque eu tenho 1,5 tom de distância do Sol bemol até o Lá. Então, eu preciso bemolizar o Lá para ele chegar mais próximo do Sol. Lá bemol, então. Lá bemol para o Si, a mesma situação, tem 1,5 tom, eu preciso que tenha só 1, então eu preciso bemolizar o Si. Si bemol para o Dó, neste caso eu preciso de 1 e tenho 1, então tá tudo certo, não faço nada. Dó para o Ré bemol, o Ré já está bemolizado, então é só manter o bemol, né? Bom, gente, vamos para mais uma tonalidade. Qual é a quarta de Ré bemol agora? Ré, Mi, Fá, Sol. Vamos desvendar então a tonalidade de Sol bemol. Vamos lá. Sol bemol pro Lá. Eu tenho 1,5 tom de distância. Eu preciso ter 1. Então vamos encurtar essa distância entre o Sol bemol e o Lá. Ficou Lá bemol. Lá bemol pro Si. A mesma situação. Eu tenho 1,5 tom de distância. Eu preciso que tenha só 1. Então, Si bemol. A mesma situação agora do Si bemol para o Dó. Nesse caso, eu preciso que tenha só meio de distância. E do Si bemol para o Dó, eu tenho 1. Então, eu preciso bemolizar o Dó. Dó bemol para o Ré, eu preciso que tenha só 1 tom de distância e tem 1,5. Então, bemolizo o Ré. Ré bemol para o Mi, eu também tenho 1,5 tom de distância. Preciso que tenha apenas 1. Então, bemolizo o Mi. Mi bemol para o Fá tem 1 e eu preciso que tenha 1, então tá tudo certinho. Fá para o Sol bemol, tudo certinho, meio tom de distância, eu preciso que tenha meio. Bom, a próxima tonalidade agora, então, é a tonalidade de Dó bemol, que a gente nem precisa fazer os cálculos, porque como a tonalidade de Dó não tinha nenhuma, esta terá todos. Você pode fazer o cálculo ali, mas para que a gente tenha esse ciclo de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, a gente vai precisar bemolizar todas as notas. Agora que você já acabou o ciclo de quartas, você deve estar se perguntando, será que tem macete igual teve lá no ciclo das quintas? E a resposta é, tem macete. Se você memorizar essa regrinha aqui, ó, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, que é a ordem de entrada, e ficar repetindo isso, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, até memorizar, você vai perceber que essa regrinha é a ordem de entrada desses acidentes. Ou seja, o tom de Fá tem 1, que é o Si. O tom de Si bemol tem 2, que é o Si e o Mi. O tom de Mi bemol tem 3, que é o Si, Mi, Lá. Por isso a importância de decorar a regrinha, que é a ordem de entrada. Então memoriza aí. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Espero que tenham gostado da aula. Até o próximo vídeo. Fiquem bem.